O empresário do centroavante Wesley Moraes soltou o verbo, não escondeu o jogo e falou tudo o que pensa sobre a situação do seu jogador, do seu ativo aqui no Esporte Clube Internacional. Dentro disso, ele inclusive criticou a imprensa e mandou uma indireta, muito possivelmente para o técnico Mano Menezes, e eu explico isso depois da vinheta. Bora lá, rapaziada, bora falar mais de Internacional, porque agora é assunto sério, viu? Mais um assunto sério nessa nuvem de polêmicas que vem vivendo o Internacional nessa semana, e repercutiu muito também nessa última sexta-feira a entrevista de Paulo Nemi, empresário do centroavante do Internacional, Wesley Moraes. Meu colega e amigo Taigor Jank e o Diogo Rossi fizeram uma exclusiva com o Paulo Nemi, empresário do Wesley Moraes, e rodou ao ar lá na Band nessa sexta-feira, e ele falou, e não escondeu nada, sobre a situação do seu jogador. Mas antes disso, pessoal, não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para receber de fato a notificação dos próximos vídeos, tá certo? Vamos falar mais dessa situação envolvendo o Wesley Moraes, essa entrevista do Taigor e do Diogo Rossi lá na Band com o Paulo Nemi, o seu empresário, porque ele fala sobre alguns pontos importantes. A gente noticiou, e eu trouxe aqui no canal na última semana, um vídeo sobre a situação do Wesley e a informação que eu tenho sobre a possibilidade dele retornar e acabar o empréstimo dele com o Inter já no meio do ano. Para quem não lembra, ele tem vínculo de empréstimo com o Internacional, ele pertence ao Aston Villa da Inglaterra. O vínculo de empréstimo dele com o Inter vai até o final do ano, não tem opção de compra, mas hoje há a possibilidade dele deixar o Inter no meio da temporada. Eu trouxe no último vídeo que para isso ele não retornaria ao Aston Villa, porque o Aston Villa também não quer a volta do Wesley Moraes, quer se desfazer do jogador assim como o Inter, e aí os dois clubes teriam que achar um terceiro interessado no Wesley, seja por uma proposta de empréstimo, ou seja, para comprar o centroavante do Aston Villa. Então essa é a situação de momento. E aí vem essa entrevista do Paulo Nemi com os meninos lá da Band. O primeiro ponto que chama atenção nessa entrevista, eu vou colocando as aspas aqui, bonitinhas lá do Twitter da Band, sobre o que disse o Paulo Nemi. E a primeira frase que me chamou a atenção foi essa que está na tua tela agora. O que o Wesley ficou triste e surpreso foi a reação bruta da empresa. O Wesley não está acostumado com isso, foi cedo para a Europa. Se tiver que falar alguma coisa, falem de fato a verdade. Não fiquem especulando coisas. E aí, esse ponto, uma indireta para a imprensa, justamente pela crítica. Ele acha, o Paulo Nemi, que foi uma crítica demasiada ao futebol do Wesley, que os setores da imprensa não tiveram, e os veículos, nós jornalistas não tivemos paciência com o jogador de certa forma, e que ele não está acostumado com isso. Isso é um fato, ele saiu muito cedo para a Europa, já foi direto para Aston Villa, depois foi emprestado para o Clube Bruges da Bélgica, voltou para um e outro, ficou entre esses clubes lá na Europa, o Wesley Moraes. E aí, pessoal, dentro disso e dessa situação dele ter ido muito cedo para a Europa, esse ponto também chama muita atenção. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Ele foi titular da Premier League, pertence a um grande da Inglaterra, jogou em seleção, isso é verdade, jogou com o Tite na seleção. E de repente, diz o Paulo Nemi, é o quarto reserva, e de fato, hoje é o quarto reserva. O Wesley Moraes, e eu trouxe isso no outro vídeo, ele está descontente com essa situação, é o quarto reserva, está atrás do alemão, do David e do Matheus Cadorini até. Inclusive, no treino lá da última quinta-feira, a gente estava no CT Parque Gigante acompanhando, o Wesley Moraes estava no terceiro time. E olha, só estava no terceiro time porque o alemão estava lesionado. Está se recuperando de lesão e fez uma atividade em separado. Um time tinha o David, o outro o Cadorini, e no terceiro time tinha o Wesley. Poderia ser que o Wesley nem estivesse em nenhum desses times, é uma possibilidade. E isso vem também deixando insatisfeito o jogador e o seu empresário. E aí, pessoal, entra já um ponto da entrevista que já fica para um lado realmente de mais crítica e de algumas indiretas do Paulo Nemi, empresário do Wesley. Olha o que ele fala agora. Na minha opinião, é um menosprezo com um jogador que atuou na melhor liga do mundo, a Premier League, e aí ele questiona o Paulo Nemi. Por que só o Wesley? Tem 30 jogadores e só falam do Wesley. É pelo salário dele? E aí, esse questionamento do Paulo Nemi é importante, porque o Inter
paga metade do salário do Wesley Moraes, o Aston Villa paga a outra metade. A informação que eu tenho é de mais de 250, 300 mil reais mensais que recebe o Wesley Moraes. Esse valor é dividido pelos dois clubes e ele entende que há um condicionamento nessa crítica em relação ao Wesley Moraes. Inclusive, do episódio dos direitos de imagem, o Paulo Nemi cita que o Wesley não joga por dinheiro, o Wesley joga por vontade, se remetendo a toda essa situação, o boicote que houve ao treinamento, os jogadores deixando o CT Parque Gigante, isso repercutiu muito na última semana. E aí, o ponto que talvez o pessoal mais queira saber, que é a indireta para o técnico Mano Menezes, do Paulo Nemi, empresário do Wesley Moraes. Tá aí na tela o que ele falou. Quando uma pessoa da comissão técnica disse que ia recuperar o Wesley, você sabe de quem eu estou falando? Nunca disse nem bom dia pro Wesley. Foi o que disse o Paulo Nemi, empresário do Wesley Moraes. É importante estar salientando isso, tudo baseado nessa entrevista do pessoal da Band com o empresário do Wesley. E aí, o pessoal é rápido na internet e já buscou, porque o Mano falou em uma coletiva que foi questionado sobre os centroavantes do Inter e o Wesley Moraes, que buscaria recuperar o futebol do Wesley Moraes, que sabe que ele tem futebol, mas buscaria recuperar isso. E aí tá essa indireta do Paulo Nemi, empresário do Wesley, em que ele diz que alguém da comissão técnica, nesse caso o Mano Menezes, falou de recuperar o Wesley, mas nem sequer dar bom dia pro Wesley Moraes, e ficou essa crítica do Paulo Nemi, empresário do Wesley, nessa entrevista importantíssima que ele concedeu pro Tiger e pro Diogo Rossi lá na Rádio Bandeirantes. Não esquece, pessoal, o Wesley tem contrato até o final do ano de empréstimo com o Inter, pertence ao Aston Villa da Inglaterra, salário meio a meio, um pouco mais do que 300 mil reais mensais divididos aí entre Inter e o clube inglês, mas há essa possibilidade, o jogador está insatisfeito, o empresário do jogador está insatisfeito, o Inter está insatisfeito também com as atuações do Wesley, e aí há essa possibilidade do jogador retornar ao Aston Villa. E aí, o Aston Villa quer que o Inter também procure um outro clube para o jogador, porque não quer ficar com ele lá na Inglaterra, mas deixar o Inter já na próxima janela, a partir de julho, é uma possibilidade envolvendo o centroavante Wesley Moraes. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like, se inscreve no vídeo. É um vídeo também sempre na parceria da KTO, KTO.com. Tem o meu código lá, Lucas Dias, te dá 20% de bônus. E também uma parceria com o pessoal da Camisaria do Torcedor. Primeiro comentário aqui nesse vídeo, tem o link lá que vai te direcionar para o Insta dos caras, os melhores preços, a entrega é rápida. Eu encomendei uma camisa da seleção francesa e uma do Boca Juniors. A que eu encomendei, eu mostrei em outro vídeo do Manchester City, chegou em 2 semanas na minha casa, então vai lá, aproveita, Camisaria do Torcedor. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.